Imagina um Deus que criou todo o universo. Um Deus que se diz ser omnipotente, omnipresente e onisciente, para além de outras qualidades. Um Deus que cria o homem, estabelece ordens para que o homem siga. Ordens que ele deseja de todo o coração que sejam cumpridas, mas que não consegue passar uma mensagem clara às suas criaturas, de tal modo que muitos, ou seja, os homens, contrariam as ordens, não por rebeldia, mas por má interpretação da mensagem, fruto da falta de clareza e da incompetência comunicativa desse Deus. A Bíblia não apresenta uma mensagem clara e inerrante, como muitos defendem. Ela apresenta muitas ambiguidades, incoerências lógicas e contradições que dão margens para variadíssimas interpretações. Daí o surgimento de várias denominações religiosas com várias doutrinas opostas entre si mesmas. Mas todas elas com base na mesma Bíblia. Por isso, neste vídeo, eu quero analisar contigo: será que Deus tem problemas de comunicação? Ou simplesmente a Bíblia conta a história de um Deus que é uma criação humana e, portanto, um livro cheio de ambiguidades e contradições lógicas própria de humanos da Idade do Bronze? Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro, e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com seus amigos e principalmente aqueles que são crentes, e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este vídeo agregou algum valor em você. Na realidade humana, quando algo é sério, como questão de vida ou de morte, os humanos criam linguagens universais para que diminuam drasticamente as margens de erro. Nos códigos de trânsito, por exemplo, um sinal vermelho significa para em qualquer lugar do mundo. Porque se cada um interpretasse o sinal como quisesse, o caos seria inevitável. Agora pense comigo. Os seres humanos são capazes de criar linguagens claras para salvar vidas. Por que um Deus supostamente perfeito, amoroso e preocupado com a salvação da humanidade deixa uma mensagem aberta a tantas interpretações contraditórias? Os crentes dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a verdade é que cada grupo religioso interpreta essa palavra de forma completamente diferente. Os calvinistas dizem que o homem não tem livre-arbítrio, pois tudo já está predestinado por Deus. Já os arminianos afirmam o oposto, que o homem tem a plena liberdade de escolha, que o homem tem livre-arbítrio, livre escolha. Spoiler, todos eles elaboram sua doutrina com base bíblica comprovada, o que faz destes dois grupos entrarem em debates intermináveis, na qual ninguém convence o outro. Os católicos e evangélicos afirmam que Jesus Cristo é Deus. Já os testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Uns dizem que a alma é imortal, outros dizem que a alma é imortal. Spoiler, as duas doutrinas têm respaldo bíblico. Há partes da Bíblia que dão interpretações de que a alma é imortal, há partes que dão interpretações de que a alma é mortal. Os católicos, os presbiterianos, os evangélicos dizem que o inferno é eterno, o inferno de fogo eterno, onde as pessoas queimarão para sempre.
As Testemunhas de Jeová e outros grupos dizem que não há inferno de fogo eterno, mas a aniquilação total daqueles que não são servos de Deus. Spoiler: as duas doutrinas encontram respaldo bíblico. Grupos como os próprios católicos, a maioria dos evangélicos, as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia e outros grupos da cristandade dizem extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora da sua denominação religiosa não há salvação. Isto é, apenas serão salvos os membros fiéis da sua denominação. Mas outros grupos religiosos da cristandade, apesar de minoritários, defendem o universalismo, ou seja, eles defendem que Deus não é um monstro moral, não é um psicopata vingativo, e no fim, ou seja, no final, ele vai salvar todos, ou seja, a salvação é universal. Spoiler: eu já li a Bíblia, já escutei os seus argumentos, e todos eles têm respaldo bíblico. Todos usam a mesma Bíblia, mostrando os textos coesos e coerentes para provar que eles estão certos. Que tipo de livro sagrado é este, inspirado por um ser todo-poderoso e onisciente, que diz que uma doutrina é certa e o contrário desta doutrina também é certa? Os cristãos dizem que o Espírito Santo conduz a toda a verdade. Mas se isto fosse verdade, por que os próprios guiados pelo Espírito Santo discordam tanto entre si? Os adventistas dizem que guardar o sábado é essencial para a salvação e que o sábado é um mandamento perpétuo. Outros dizem que isso é coisa da lei que foi abolida por Jesus e que na graça já não precisamos guardar o sábado. Uns batizam crianças, outros dizem que é inútil batizar crianças. Se o Espírito é o mesmo, conforme diz a Bíblia, como pode gerar tantas doutrinas opostas entre si? Será que Deus tem problema de dicção? Ou será que Ele simplesmente não existe? Se a salvação é uma questão de vida eterna, de vida ou de morte, se o inferno é um lugar de fogo eterno, onde as pessoas, ou seja, as almas das pessoas, queimam para sempre, por que Deus não fala de forma direta e objetiva e incomunicável na Bíblia? Ou melhor, por que Ele não desce para esclarecer todas estas dúvidas? Se a Bíblia fosse mesmo uma revelação divina infalível, por que ela precisa de teólogos, concílios, traduções, exegeses, hermenêutica e pastores para ser compreendida? E ainda assim, esse Espírito Santo revela sobre uma mesma doutrina. A um pastor diz que é preto, a outro diz que é branco, a um diz que é 8, a outro diz que é 80. Por que esse Espírito Santo é tão contraditório? Será que o problema é com Deus ou com a própria ideia da existência de um Deus? Entre os homens, quando se elabora uma lei que é mal interpretada, faz-se uma emenda para esclarecer os mal-entendidos. Por que no Velho Testamento Deus descia física e pessoalmente à terra, torto e direito, como se a terra fosse a casa da mãe Joana? Por que ele descia quando era contrariado para esclarecer os maus entendidos e exortar os israelitas a seguirem o seu caminho conforme ele deseja? E hoje que temos câmara para que ele seja filmado e provado, não desce, mesmo sendo contrariado. Será que Deus tem medo das câmaras da CNN ou de outras redes televisivas? A verdade é que cada religião criou o seu próprio Deus, a seu próprio gosto, a sua própria imagem e semelhança. Denominações religiosas na qual pastores são homossexuais defendem que Deus não é homofóbico e Deus ama homossexuais. Spoiler:
assim respaldo na Bíblia que pode ser usado para defender essa crença. Atenção, nada aqui contra a homossexualidade. Eu não sou estúpido, não sou ignorante, nem sou um fundamentalista religioso. Eu sei que homossexualidade não é uma escolha, é, portanto, uma identidade de gênero e orientação sexual. Portanto, não faz sentido eu odiar uma pessoa por ela ser o que ela é. O meu foco aqui são as contradições e interpretações bíblicas. Nada de homofobia. Mas uma coisa é verdade, a Bíblia é totalmente homofóbica. Parece mais provável que cada grupo religioso moldou seu Deus segundo os seus próprios gostos, as suas próprias convicções e conveniências. E é por isso que cada um afirma: nós somos o povo escolhido. Mas como todos podem estar certos, se contradizem entre si mesmos, se seus credos são tão contraditórios. Talvez Deus não tenha problemas de comunicação, talvez Ele não esteja dizendo nada, e todo esse barulho seja apenas o eco da voz humana, tentando justificar o silêncio do céu, tentando dar um conforto às carências psicológicas do ser humano, à procura de um super-herói que, na verdade, não existe. Se existe algum Deus que realmente quer se comunicar, então ele já falhou, porque nunca foi claro. Mas se não existe Deus algum, tudo faz sentido. As contradições, os conflitos, as divisões são resultados de uma invenção humana e não de uma revelação divina. Se Deus existe, ele tem sérios problemas de comunicação, o que prova que não é todo-poderoso. Se Deus não existe, então tudo se explica. Eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro, e não tenho um inferno para te chantagear, que se não acreditares no que digo, vais para um inferno de fogo eterno. Se não acreditares no que eu digo, continuarás como estás, talvez um refém de uma elite que usa um Deus fictício para te torturar mentalmente através de um inferno fictício. Uma elite que abusa da tua dignidade e explora as tuas finanças. Eu apenas sou o parteiro. Eu te ajudo a dar a luz a ti mesmo, a nascer neste mundo da realidade, a sair da caverna, a sair da fantasia e aceitar a realidade nua e crua, aceitar esta realidade dura que é o mundo real. A realidade massacra a fé, eu sei, mas é tão libertadora, tão libertadora. Aqui as perguntas são mais sagradas que as respostas. E se este vídeo agregou algum valor em você, inscreva-se no canal para receber conteúdos semelhantes a estes. Dá um like, comenta, pois eu fui.